introdução de alegria, eu te recebo e agradeço a tua presença para tratarmos desse tema tão importante. Salve, Marlos. Sua saudação, salve. Salve, salve. Para trazer para o Instagram, cara. Eu quero começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, agradecendo imensamente o seu carinho, a sua generosidade, a forma hospitaleira com que você está me recebendo nesse espaço de vanguarda que você está inaugurando. Você tem essa característica do pioneirismo, da inovação, você é um desbravador. E da mesma forma como hoje, em tempos de quarentena, de pandemia, você tem desbravado o território virtual, eu me lembro, coisa de 20 anos atrás, a primeira pessoa que eu ouvi falar em direito penal econômico foi da sua boca. E eu me lembro que alguns diziam na época ser uma blasfêmia, pois todas as grandes verdades soam, num primeiro momento, como uma blasfêmia. Está aí você hoje, consagrado, o seu ponto de vista, a sua opinião, o seu recorte epistemológico daquela época se demonstrou mais do que correto. Então, Marcos, eu só tenho a agradecer esse teu coração generoso. Você é uma pessoa grandiosa, não só na estatura, mas também no coração. Quero te agradecer imensamente essa oportunidade que você está me dando, inclusive abrindo as portas do Instagram para mim, porque eu até então era um detrator do Instagram. Até então eu não tinha por hábito, e alguns amigos, colegas, Bretas, o próprio Daledoni, que você acabou de falar, o Daledoni era um dos mais entusiastas. Bretas, você tem que vir para o Instagram, rapaz, você não pode ficar de fora disso, é o maior barato e tudo mais, a gente conversa. Então, eu tô entrando aí, me desculpem aí os nossos espectadores, se porventura eu tiver alguma falha operacional, não sei se o som tá bom, se a imagem tá boa, a gente fez um teste agora há pouco, mas vamos lá. Vamos bater papo, conversar. O som está perfeito, a imagem está ótima. E eu queria começar essa live, Bretas, que você nos situasse no contexto do indúbio pro réu dentro do rito do Tribunal do Júri. Quer dizer, o nosso recorte hoje para os nossos ouvintes, está o William Feitosa acompanhando, o Bosqueiroli de Cascavel, muito amigo do teu pai, fazer uma saudação especial ao doutor Bretas, Bolívar Bretas, uma referência da advocacia brasileira. Bosqueiroli hoje mencionou, está nos assistindo, mencionou a amizade deles. Então, dentro desse contexto, desse recorte do Tribunal do Júri, qual é a importância do indúbio pro réu? Muito bem, Marcos. Eu imagino que a gente deva estar sendo ouvido aí, assistido por um público bastante heterogêneo. Nós devemos ter aí colegas criminalistas, mas também colegas de outras áreas, acadêmicos de direito, enfim, o público é bastante heterogêneo, então nada mais pertinente do que essa sua aproximação inicial, né, para que a gente possa situar o local, né, epistêmico do nosso tema. Veja, quando uma pessoa é acusada de crime doloso contra a vida, o rito processual instaurado para a apuração da responsabilidade criminal dessa pessoa é o rito do Tribunal do Júri, o rito do Tribunal Popular. E a persecução criminal do rito do júri, ela se desdobra, grosso modo, em 3 grandes etapas, em 3 grandes fases. Há uma primeira etapa lá na investigação, que tramita perante a delegacia de polícia, né? A autoridade policial reúne os indícios no bojo de um expediente administrativo chamado inquérito policial e encaminha isso para o Ministério Público. Inicia-se, então, uma segunda etapa da persecução criminal, que é a fase do judicium accusationis, que tramita, grosso modo, de uma forma muito parecida com o rito comum ordinário dos outros crimes, de um modo geral. Salvaguardadas pequenas peculiaridades, essa fase inicial do rito do júri é muito semelhante ao rito comum ordinário. E ao final dessa etapa é que o juiz vai decidir se vai ou não o acusado a júri popular. E somente se o juiz decidir se o acusado vai a júri popular é que será instaurada aquela solenidade que a gente está acostumado a ver, onde as partes vão, os advogados com vestes talares, o promotor com beca também, juiz de toga, tudo mais, é o júri popular propriamente dito. Então, nesse momento, superada a fase do judicium accusationis, da colheita de provas,
superada a primeira etapa processual, que é a fase de investigação, mas depois tem uma etapa que antecede o júri propriamente dito, o juiz vai decidir, à luz dos elementos de prova coligidos no curso da instrução, por 4 alternativas. Pronúncia, encaminha o acusado a júri popular. Impronúncia, não encaminha o acusado a júri popular, mas não significa que ele esteja absolvendo. Da mesma forma como a pronúncia não condena, a impronúncia não absolve. Nada impede que amanhã ou depois, mesmo depois de impronunciado o acusado, o processo seja, digamos assim, reativado mediante o surgimento de uma prova nova. A desclassificação é a terceira alternativa, quando o juiz entende que se trata de um crime de outra natureza que não doloso contra a vida, e então ele opera a desclassificação e encaminha o processo para o juízo que seja competente. E, por fim, a possibilidade ainda de absolvição sumária, que é uma alternativa, digamos assim, bastante excepcional, muito extravagante na jurisprudência, que ocorre quando o juiz se antecipa ao veredito do júri e absolve sumariamente, monocraticamente, ele, o juiz, o acusado. Muito bem. Essas as 4 etapas. Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Nesse momento processual, e aqui nós chegamos aonde a gente pretendia. Nesse momento processual, o juiz está com dúvida. É uma dúvida razoável. É uma dúvida intransponível. É uma dúvida objetivada na prova dos autos. Ele não sabe, ele não está convicto de que o acusado deva ser pronunciado, impronunciado, absolvido ou desclassificado. Ele está realmente com uma dúvida. Nesse caso, na dúvida, o que se fazer? Há um brocardo já consagrado de muito tempo, enfim, perde-se na noite dos tempos, o brocardo do indúbio pro réu. Na dúvida, sempre a tutela jurisdicional deve ser o mais benéfica ao acusado. Entretanto, curiosamente, nesse momento que é crucial e decisivo, convencionou-se na jurisprudência um brocardo jurídico chamado indúbio pro societate, que significa que o juiz, estando com dúvida nesse momento, ele encaminha o acusado a júri popular. Isso tem sido reverberado na jurisprudência, decantado em verso e prosa, uma ladainha, uma velha cantilena que vem se arraigando na nossa jurisprudência que está aí. Então, é aqui que se situa, Marcos, objetivamente falando, respondendo a sua pergunta, é aqui o local da nossa celeuma, né? Da nossa controvérsia. A dúvida, nesse momento, impõe o quê? Impõe a pronúncia? Impõe a impronúncia? Impõe a absolvição? Qual a solução a ser dada no caso de dúvida? E antes de você nos dizer qual é a solução, para quem está chegando agora, para os nossos amigos que estão assistindo, o doutor Adriano Bretas está contextualizando o indúbio pro réu. Está com um pouco de eco para vocês também, a minha fala? Está bem. Para mim está tudo bem. Então, obrigado, Bretas. O doutor Adriano Bretas, o amigo Adriano Bretas, está contextualizando o indúbio pro réu no rito do júri. Então, naquele momento em que, após a instrução processual, o juiz dá uma decisão, que é chamada decisão de pronúncia, o Adriano está nos contando que o juiz pode pronunciar o réu, manda ao júri, pode não pronunciar ao réu, o que não significa absolvição, pode desclassificar o crime e pode absolver o réu em casos raros, como o Bretas nos contou. E o indúbio pro réu, como ele fica neste momento da pronúncia? Vale dizer, o Bretas está nos contando que a jurisprudência estava voltada para, nesse momento da pronúncia, para quem não é da área do direito penal, para quem ainda está na faculdade, é o momento em que o juiz decide se vai remeter o réu ao júri ou não, se nesse momento vale o indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, benefício para a defesa, ou se vale o indúbio pro societatis, na dúvida, neste momento, o benefício para a sociedade. Situamos o indúbio pro réu dentro da pronúncia do rito do tribunal do júri. Qual é a solução, Bretas?
e como se manifestou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que mencionou você nessa jurisprudência? Esse foi o grande mote, inclusive, da nossa conversa agora, né? Então, até então, Marlos, vinha sendo sacramentado, consagrado o entendimento de que, na dúvida, o juiz encaminhava o acusado a júri popular. Eu, nos idos de 2008, lá se vão 12 anos, eu escrevi um artigo criticando essa postura de se encaminhar o acusado a júri popular em caso de dúvida. Na época, eu denominei o artigo como o estigma de Pilatos, porque o magistrado, ao encaminhar o acusado a júri popular, estando refém da dúvida, ele estaria agindo como Pilatos, lavando as mãos e encaminhando para a opinião pública o acusado para que o justiçamento fosse feito. Muito bem. Muito tempo de batalha, foram anos aí entrincheirados numa militância de um engajamento acadêmico que não era só meu, era de boa parte da doutrina aí, de um modo geral, você inclusive sustentando também o resgate do indúbio pro réu para a fase da pronúncia. E aí, então, sobreveio agora, né, uma decisão que é um agravo em recurso extraordinário, 1067392. Eu vou repetir, 1067392. Esse precedente, Marcos, eu acho que assim é um divisor de águas na história da jurisprudência. Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal estabelece que, em caso de dúvida, na pronúncia, o acusado não deve ir a júri popular. Isso é histórico. Isso é histórico. E esse julgamento, para a gente poder contextualizar, ele teve como pano de fundo a seguinte situação. Eram 3 acusados, eles eram acusados de participarem de uma empreitada criminosa comum, todos eles respondendo por homicídio. Um deles foi pronunciado, 2 foram impronunciados. O Ministério Público recorreu, o Tribunal de Justiça do Ceará reformou a decisão de impronúncia dos outros 2, determinando que, pelo indúbio pro societate, eles fossem a júri popular. Sucessivos recursos foram interpostos a partir daí, então o Supremo foi provocado a decidir sobre a questão. O ministro Gilmar Mendes foi o relator e ele, num primeiro momento, faz um voto extraordinário, brilhante, dizendo basicamente o seguinte, dizendo, olha, a dúvida processual, a dúvida razoável, não é um estado de espírito subjetivo, não é uma idiosincrasia variável de pessoa para pessoa, de humor para humor, de hora para hora, não. A dúvida processual, ela deve ser constatada objetivamente. Nós precisamos ter critérios de racionalidade para a constatação da dúvida processual. O grande problema é que nós estamos num sistema de prova do livre convencimento. Mas o livre convencimento não pode significar uma carta em branco para que o juiz decida da forma como ele bem entender, à mercê e ao alvedrio dos seus caprichos. É bem verdade que nós não temos o sistema tarifado. Então ele dialetiza muito, o ministro Gilmar, entre os sistemas de valoração da prova e ele conclui dizendo nós temos que ter um controle de racionalidade das provas. E esse controle de racionalidade da dúvida razoável tem que ser imposto a partir de estándares probatórios. No caso concreto, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o seguinte, as testemunhas que eram contra os acusados eram testemunhas de ouvir dizer. E as testemunhas que comprovavam o álibi dos acusados eram testemunhas de viso. Ora, nós não podemos dizer que testemunhas de ouvir dizer sejam suficientes para superar os requisitos de admissibilidade para encaminhar o acusado a júri popular. Então vem o ministro Gilmar e diz, não, nesse caso, as testemunhas de ouvir dizer, elas geram uma dúvida, mas essa dúvida não é suficiente para encaminhar o acusado a júri popular. Indúbio pro réu. Ele nega provimento ao recurso extraordinário, mas concede de ofício habeas corpus para impronunciar os acusados.
é um feito que tramitou na segunda turma, em seguida votou o ministro Fachin. O ministro Fachin abre a divergência. O ministro Fachin julga de acordo com o entendimento prevalecente até então, dizendo, olha, eu voto pelo conhecimento do recurso extraordinário, mas o fato é que nós estamos aqui num exame de prelibação. A fase da pronúncia não é um momento de se avaliar o mérito da causa. Esse é o discurso oficial, digamos assim, que faz com que os acusados sejam levados a júri popular em caso de dúvida. Então, em se tratando de um juízo de prelibação, um mero juízo de admissibilidade, não podemos aqui subtrair do júri a competência para julgar esse caso, então nós temos que encaminhar o caso a júri popular. O ponto nevrálgico do ministro Fachin ali, que ele bate muito, é que a pronúncia é juízo de admissibilidade. Em seguida, vota a ministra Carmen Lúcia, na mesma toada. A pronúncia é juízo de admissibilidade, a jurisprudência dominante nesse sentido, de que, na dúvida, se deve encaminhar o acusado a júri popular. Ela acompanha a divergência do ministro Fachin, 2-1 por enquanto. Vem o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello começa o seu voto lembrando os axiomas garantistas do Ferraioli, enfim, a vocação protetiva do processo. E o ministro Celso ele faz uma análise assim que me parece irrefutável, que é a literalidade do texto da lei. O artigo 413 e o artigo 414 são claros. Eles dizem assim, que o juiz vai pronunciar o acusado se ele estiver convencido. E ele não vai pronunciar o acusado se ele não estiver convencido. Ora, o que é convencimento? Convencimento não é dúvida. Então, nós temos que fazer uma interpretação do texto legal. O convencimento do magistrado para encaminhar o acusado ao júri popular tem que superar a dúvida. O convencimento, se não estiver presente, existe a dúvida que impõe a impronúncia. O ministro Celso faz uma análise muito interessante desse trabalho. E, em seguida, o voto de Minerva, o ministro Lewandowski, em seguida, vota também, resgatando a presunção de inocência. Então, me parece, Marlos, que esse é um momento histórico que nós estamos vivendo e eu penso que nós não vamos fazer assim uma revolução copernicana e não vai ser da noite para o dia, não vai ser diametral a virada da jurisprudência, não. Nós sabemos disso. Mas, assim, esse é um primeiro passo importantíssimo para que a gente possa provocar agora os nossos tribunais, né? O Tribunal do Paraná já tem precedente nesse sentido também. Enfim, para levar isso adiante. Muito bem. E nesse acórdão é que o ministro cita o teu artigo Estigma de Pilatos. Isso. O ministro Celso, eu tava em casa, era uma sexta-feira, eu recebi uma mensagem do Toron, nosso amigo Alberto Zacarias Toron, um monstro, um advogado fantástico, uma figura humana extraordinária. Ele me manda uma mensagem, você foi citado pelo ministro Celso. Eu quase caí da cadeira. Falei, não acredito. Aí fui ver, rapaz do céu, fiquei muito feliz e o ministro Celso fez realmente referência ao nosso trabalho e isso nos deixou extremamente envaidecidos. Mas, assim, Marcos, para situar, né, embora tenha havido a referência ao trabalho, o viés de abordagem do ministro Celso no voto dele foi diferente do meu viés de abordagem para atacar o mesmo ponto, né? Ele basicamente ataca trabalhando com os princípios garantistas, trabalhando com a vocação protetiva do processo e a interpretação dos artigos 413 e 414. O meu viés de abordagem é um pouquinho diferente. E aí eu quero entrar nesse teu aspecto da abordagem, porque você deve provavelmente se referir ao fato da decisão de pronúncia ser sentença ou decisão interlocutória. É isso? Exatamente, é isso. E antes da gente entrar nessa discussão, e vejam, para quem está assistindo a nossa live, ela vai estar disponível depois no canal do YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa,
Eu vou deixar lá para vocês também o artigo do Bretas, o estigma de Pilatos. Vou deixar para vocês o acórdão. A relatoria do acórdão, Bretas, é do Celso de Mello ou é do Gilmar? Do Gilmar. Do Gilmar. Vamos deixar o acórdão na íntegra, que é de relatoria do ministro Gilmar. Vamos deixar também em destaque o voto do ministro Celso, em que ele cita o artigo do Bretas, porque isso é uma mudança, como disse o Bretas, uma mudança paradigmática do nosso tribunal mais importante e que pode demorar um pouco para que todos os tribunais adotem essa medida no Brasil, mas nós, advogados criminalistas, passamos a ter uma fonte de jurisprudência excelente de lavra de um relator e de uma turma que vem se destacando em defesa das garantias. Aqui é uma questão política judiciária também importante de ser falada. Via de regra, nós temos tido os votos do ministro Fachin e da ministra Carmen sempre de uma forma ou de outra convergindo, e temos também, de outro lado, os votos do ministro Gilmar e do ministro Lewandowski em sentido contrário. O ministro Celso de Mello tem funcionado como uma balança, é o nosso decano no Supremo Tribunal Federal, ora vota com uma corrente, ora vota com outra corrente, e ele tem se fixado assim como uma balança, como um pêndulo, está para se aposentar, infelizmente. Então, a manifestação de um voto do ministro Celso de Mello, referenciando uma obra de um jurista paranaense, que é o Adriano Bretas, que está conosco hoje, e mudando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a favor, eu posso dizer, macro, das garantias processuais e previstas na Constituição, é um fato extremamente marcante, e tudo isso vai ficar disponível para vocês na live, no IGTV Bretas Advogados, no IGTV Arnes de Oliveira, no YouTube. Quero cumprimentar, Bretas, o Guilherme Lucchesi, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, nosso amigo também está conosco, o Rafael, o Vitor Pacheco, do PEP, o Carlos Gomes, do PEP, o Bernardo, que disse que é do Daledone Team, quem que não era o Daledone Team, né? Os 300, 3 mil, 30 mil, 300 mil Daledone Team. Walter Bino, Robson, Maria Francisca, Cláudia, uma amiga de Brasília, teu amigo Moacir Correia está conosco. Então é sempre uma alegria, o Ronei do Distrito Federal, o Pacelli de Santa Catarina. Estamos com uma audiência altíssima por causa de você, por causa do tema. Para quem chegou agora, pegou depois, estamos lá no Tribunal do Júri, sentença de pronúncia, remeteu o acusado ao júri. Nessa decisão, vale o indúbio pro réu a partir da decisão do Supremo Tribunal, que o Bretas nos mencionou. E a grande questão agora é ouvir do Bretas se esta decisão é uma decisão interlocutória ou é uma sentença. Porque isso faz toda a diferença, salve FAC, essa ser uma sentença ou ser uma decisão interlocutória faz toda a diferença para a elaboração da tese que vai nos garantir o indúbio pro réu nessa decisão. Fala, Bretas. Então, Marcos, quando eu discuti esse assunto com colegas que defendem pontos de vista contrários ao nosso, representantes do Ministério Público, inclusive, eu sempre ouvia o mesmo contra-argumento de objeção à nossa tese, dizendo, não, mas pera lá, Bretas, você está querendo o indúbio pro réu numa decisão interlocutória? Não, não dá. Esse é um exame de admissibilidade, um exame de prelibação. Nessa fase não existe indúbio pro réu. Nessa fase, você não pode subtrair do júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, está dogmaticamente incorreta a sua tese. É um exame de admissibilidade, a pronúncia é decisão interlocutória. Então, ela não julga o mérito da causa, ela não condena o acusado. Então, não há se falar em aplicação do indúbio pro réu na fase da pronúncia, objetavam os contra-argumentos que eram levantados contra a gente. E eu me lembrei de uma passagem recorrente da minha infância, Marcos. A minha mãe, quando era criança, ela
ela me levava para tomar vacina e dizia assim para mim, filho, não vai doer nada. Não vai doer nada. E tinha aquele revolvinho, uma pistolinha que você recebe aqui, uma injeção, aqui uma vacina doída pra caramba, rapaz. E a minha mãe falava, não vai doer nada. E eu saía de lá com um berreiro, falava, pô, mamãe, você falou que não ia doer. É mais ou menos com esse tipo de cinismo materno que se comporta o jurista, dizendo que não vai doer nada a pronúncia. A diferença, Marlos, é que quando a gente toma a vacina doída, a gente fica imune à doença. Ao contrário da pronúncia que provoca a doença. Não é vacina, é o próprio vírus. Então, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é claro que a gente precisa resgatar a verdadeira natureza jurídica da decisão de pronúncia, porque esse discurso eufemístico de que, não, a pronúncia não dói nada. A pronúncia é um mero exame de admissibilidade e não condena. Não, a pronúncia, ela simplesmente encaminha o acusado a júri popular, não dói. Não, senta lá no banco dos réus para ver se não dói. Vai lá, júri popular. Então, eu comecei a fazer isso lá em 2008, um exame bastante detido da natureza jurídica da pronúncia. Descobri importantes doutrinadores, a exemplo de Edgar Magalhães Noronha, de saudosa memória, que sustentavam que a pronúncia é sim sentença. É sim sentença, não é decisão interlocutória. Mas você vai me perguntar, mas, poxa, se a sentença ela não absolve, mas não condena, Bretas, então, como pode ser sentença? Ora, as sentenças elas não são sempre absolutórias ou condenatórias. Desde a teoria quinária de Pontes de Miranda, nós sabemos que a eficácia preponderante de uma decisão, ela depende de vários eficácias que vão se sobrepondo e existe a preponderante. Então, eu comecei a perceber que a pronúncia era decisão gravada com o selo de sentença, é uma sentença constitutiva, não condenatória. Ela constitui uma relação jurídica nova. Tanto é assim que na denúncia, o Ministério Público, quando oferece a denúncia, ele pede a pronúncia do acusado. E o juiz, na pronúncia, julga procedente a denúncia a fim de encaminhar o acusado a júri popular. Olha aí, está julgando o mérito. Não condena, não porque não julga o mérito. Não condena porque o mérito não é condenatório, o mérito é constitutivo. Visa constituir uma relação jurídica que até então era triangulada por acusação, defesa e juiz, e agora passará a ser polarizada por acusação, defesa, juiz e jurados. Então, desvendar a real natureza jurídica da sentença de pronúncia serve para quê? Para que nós tomemos consciência da importância, da relevância e dos efeitos nocivos dessa sentença, sim, sentença, para que a gente possa resgatar para esse momento processual a importância que esse momento processual tem. É um momento processual fundamental, definitivo, é um filtro de racionalidade que o juiz vai colocar para evitar uma condenação injusta lá na frente. Então, é com essa linha de abordagem que eu ataco essa problemática aí. E o Guilherme Lucchesi, Bretas, ele faz uma ponderação muito interessante até para a gente pensar. Diz o Lucchesi aqui, o próprio recebimento da denúncia tem essa natureza, isso que você está discorrendo, Bretas. Entende o Guilherme que ela é uma decisão interlocutória, mas ela é muito grave, diz o Guilherme, como a decretação da prisão preventiva. E aqui tem um ponto que na tua fala e na fala do Guilherme me chama muito a atenção, e nós temos nos encontrado antes da pandemia fisicamente, toda quinta-feira nas câmaras criminais, do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, e agora em vídeo toda quinta-feira também, e nós temos defendido isso das tribunas, mas temos assistido decisões que lavam as mãos, como você mencionou no teu artigo do estigma de Pilatos, quer dizer, pedimos o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, e a resposta do tribunal é:
vai provar a inocência no decorrer do processo. Não há problema, ninguém é condenado por ter um processo, diz o tribunal. Ora, só acha isso quem nunca recebeu uma intimação da polícia. Porque você, como eu, como todos os criminalistas que estão aqui nos assistindo e passam de 50, recebeu já no seu escritório 1, 2, 10, 20 pessoas com uma mera intimação para comparecer numa delegacia, em que a pessoa chegou aos prantos, chegou dizendo: doutor, eu nunca fui chamado para ir numa delegacia. E aquela pergunta que sempre acontece, invariavelmente, está aqui o Flávio Pansieri, nosso conselheiro federal da OAB, cumprimentando você, e o Pansieri já conhece essa história também. A pessoa nunca foi chamada para ir numa delegacia e está achando que vai ser presa. Então, quando você promove uma decisão de pronúncia remetendo a pessoa ao júri, claramente na dúvida, quando você recebe uma denúncia claramente na dúvida, você está violando o princípio do indúbio pro réu. E nós discutimos isso, Bretas, e você também é especialista nessa matéria e atuou muito e atua, como são os casos, por exemplo, de transação penal no juizado especial, que é uma forma de direito penal negocial. Todos nós aqui já passamos por uma audiência de transação penal e que não quisemos fazer o acordo, fomos forçados a fazer o acordo, não aceitamos fazer o acordo, porque somos advogados já com experiência, e, para surpresa, posteriormente, o Ministério Público não ofereceu a denúncia. Ora, se o Ministério Público não ia oferecer a denúncia, por que nós iríamos fazer o acordo de transação penal? Ele não ofereceu a denúncia porque não há justa causa. De novo, nós estamos falando aqui do indúbio pro réu. O próprio Ministério Público, estou fazendo remissões mentais que me vêm à cabeça enquanto que eu vi, o próprio Ministério Público tinha dúvida quanto ao oferecimento da denúncia, mas ofereceu a transação penal. A gente, ao não aceitar, ele não ofereceu a denúncia. Então, está tudo muito errado do ponto de vista de não utilização de critérios absolutamente válidos, senão pela Constituição, pela legislação, pelos princípios, pelos critérios de humanidade que nós vivemos desde o Iluminismo. Não é possível que a gente tenha numa decisão de pronúncia ou no recebimento da denúncia, como disse o Guilherme, ou na decretação de prisões preventivas, ou na elaboração de acordos, situações em que não seja válido o indúbio pro réu. Então, esse tema realmente é muito interessante e nos é muito caro. Está aqui conosco a Patrícia Jorge, também o Murilo Jorge, dois grandes advogados, e o Murilo está nos colocando o seguinte, Bretas: o júri é garantia constitucional. Nos demais procedimentos, em dúvida, se absolve. Nos procedimentos de júri, na dúvida, se remete a um julgamento sem necessidade de fundamentação condenatória. É exatamente isso que você está falando, né? E pegando o gancho, inclusive, nessa sua fala, e já emendando depois com o que o Murilo comentou, o grande problema é o eufemismo da coisa. O grande problema é as pessoas dizerem assim: não, a pronúncia é uma decisão que não vai prejudicar o acusado. A prisão preventiva não ofende a presunção de inocência. Não ofende para você, cara pálida, que não está sendo preso. O recebimento da denúncia não ofende a presunção de inocência. E o cinismo é tamanho, Marlos, que alguns chegam a ter a pachorra de dizer que vai ser bom para o acusado. Agora ele vai ter a oportunidade de demonstrar sua inocência. Ora, isso daí causa revolta, causa indignação. E pegando o gancho no que o Murilo acabou de dizer, se nós não resgatarmos, Marlos, essa é a importância, se nós não resgatarmos a obrigatoriedade do indúbio pro réu para a fase da pronúncia, veja só, nós vamos ter um rito inteiro sem indúbio pro réu. No inquérito não tem indúbio pro réu. No recebimento da denúncia não tem indúbio pro réu. No momento de se encaminhar o acusado a júri popular, não vai ter o indúbio pro réu. No recurso em sentido estrito que nós manejamos contra a decisão de pronúncia, o tribunal tem dito que não pode subtrair do júri a competência para julgar o caso, não tem indúbio pro réu. No plenário do júri, quando o jurado vai julgar a causa, ele não fundamenta sua convicção, de modo que ele pode julgar, inclusive, em tese, até sem o indúbio pro réu. Aí nós manejamos um recurso de apelação e a manifesta contrariedade à prova dos autos
só é reconhecida quando está acima do indúbio pro qualquer coisa. Então, quer dizer, nós temos um rito inteiro do inquérito ao plenário e depois dele, sem a aplicação do indúbio pro réu. E isso daí no júri, que deve ser, lembrando o que o Murilo falou, deve ser uma garantia constitucional. É uma conquista emancipatória, libertadora, democrática, o júri. Então, como você vai submeter o acusado ao pior dos ritos, quando, na verdade, deveria ser o melhor deles, né? Desculpa a minha... Eu fico indignado com essa situação. Não, e foi por conta da tua indignação e da tua fala que eu toda quinta assisto no tribunal e nos júris que eu assisto, que você faz, que eu te convidei. Eu e todos que estão aqui conosco querem justamente te ouvir exatamente como está sendo. Bretas, o João Vieira da OAB de Pernambuco está sempre conosco, mandar um abraço para você, João, para todos de Pernambuco, desejar saúde. Ele está concordando com você, a decisão de pronúncia tem tanto relevo que na sentença condenatória de réu solto não precisa intimar, deverá sê-lo cientificado. Boa lembrança, hein, Bretas? Perfeito. O Eduardo Kenezibeck, amigo nosso aqui de Curitiba, grande advogada, concorda nos dizendo: a decisão de pronúncia é tão relevante que não se pode referi-la em plenário. Então, você veja como o tema realmente é caro a todos. O Leandro, que é acadêmico da Universidade Federal, muitas vezes a preventiva é decretada na própria pronúncia. Então, se não aplicar o indúbio pro réu na pronúncia, prende o acusado sem pensar no indúbio pro réu também. É justo o que o Bretas estava colocando. Muito bom, Bretas. E vamos voltar um pouquinho ali na fase da pronúncia, aproveitar que a gente tem um espaço, os últimos 20 minutos aqui da live. Tem diferença entre absolvição sumária e impronúncia? Porque nós tínhamos lá 4 possibilidades na decisão que você nos lembrou no início da live: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação e a absolvição. Há uma diferença entre a absolvição e a impronúncia, porque quem não é da área confunde muito isso, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças. Tá, então vamos lá. Tecnicamente, né, nós sabemos, a impronúncia é uma decisão que não absolve o acusado. O acusado impronunciado permanece, grosso modo, para que todos possam nos entender, com a espada da justiça na cabeça dele. A qualquer momento, mediante o surgimento de uma prova nova, pode ser que o processo seja, digamos assim, reativado, né, e ele continue respondendo. Então, a impronúncia é uma decisão que não condena e nem absolve. Ela simplesmente deixa o processo, digamos assim, em stand-by, até que haja a extinção da punibilidade por uma das razões elencadas no Código Penal. A absolvição sumária, não. Na absolvição sumária, efetivamente, o juiz invade o mérito da causa, ele efetivamente vasculha a prova e ele se convence de que o acusado é inocente por alguma razão, seja pela negativa de autoria, seja por alguma causa excludente de antijuridicidade, enfim, o juiz ele subtrai do júri a competência para julgar, dizendo assim, mais ou menos assim, né, para a gente poder entender. Epa, pera lá, aqui não. Aqui o cara é flagrantemente inocente, eu vou absolvê-lo sumariamente. Muito bem. Nesse momento processual de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, em caso de dúvida, eu cheguei a sustentar lá em 2008, na redação original do meu artigo, que, ora, se nos ritos comuns, na dúvida, o juiz absolve, com muito mais razão, com a mesma dúvida que ele absolve nos ritos comuns, ele deve absolver no rito do júri. Então, eu cheguei a sustentar que, na dúvida, deveria ser imposta a absolvição sumária para o acusado. É uma posição bastante radical, porque a decisão de absolvição sumária faz coisa julgada material e sepulta a questão. Nem mesmo mediante o surgimento de uma prova nova, o processo não pode ser reativado. De uns tempos para cá, até por uma questão, digamos, de política criminal e de estratégia, digamos, da nossa militância acadêmica mesmo, eu comecei a
atemperar um pouco esse entendimento e penso que a solução salomônica para a dúvida é, de fato, a impronúncia. E me deixa... Eu fico... Assim, eu vejo de uma forma muito clara que foi essa a intenção do legislador. Colocar a impronúncia. Uma decisão salomônica, intermediária. Olha, eu não vou te absolver, mas também não vou te jogar lá para a opinião pública fazer o justiçamento como bem entender. Pera lá, eu estou com dúvida. Ministério Público, você não se desincumbiu do ônus de provar. Então, agora, me traga provas novas. Eu não posso lavar as mãos e encaminhar o acusado a júri popular da forma como está. Então, eu penso que a melhor solução, e foi a solução adotada nesse precedente, né, do Supremo, a impronúncia. E a impronúncia, Bretas, o Humberto está perguntando, faz coisa julgada formal? Formal, porque o processo pode ser... faz preclusão pró judicato, tal qual a pronúncia. A pronúncia também, uma vez esgotadas as vias recursais, se sobrevém um fato novo, modificativo da classificação jurídica, pode ser incluído, por exemplo, uma qualificadora ou alterado o tipo penal. Por exemplo clássico. O sujeito está respondendo por tentativa de homicídio em que a vítima está em coma no hospital. Ele é pronunciado. Às vésperas do júri, a vítima contrai o óbito e acaba morrendo. O acusado vai a júri por homicídio consumado e não mais tentado. Então veio um fato novo que alterou a classificação jurídica. A mesma coisa vale para a face oposta dessa mesma moeda, que é a impronúncia, né? Boa. O FAC está nos perguntando, e é boa a questão, aí é uma questão que vai a tua experiência no Tribunal do Júri em plenário. O resgate do indúbio pro réu na fase da pronúncia não poderia ser usada em desfavor do acusado de algum modo no júri? Interessante, né, Bretas? Porque o júri, o plenário do júri inverte processualmente todo... A gente está num outro cenário, né? Sim. Então, a pergunta dele é bem interessante. O FAC é um interlocutor constante nosso, é uma pessoa qualificadíssima, um quadro da advocacia que tem se revelado aí, um grande talento e, enfim, ele faz essa provocação, não é de hoje. E Marlos, eu confesso para você que eu fico um pouco balançado até com isso. No seguinte sentido, antes eu sustentava, e tenho sustentado o seguinte. Ora, para aqueles que dizem que o acusado já chegaria no júri condenado, eu pergunto, e não chega condenado? Toda a simbologia do júri já coloca o acusado em desvantagem no último degrau. Basta ver a arquitetura forense, o Ministério Público ocupando a direita de Deus Pai, ali embaixo da cruz, a defesa lá numa bancada isolada, não raro cercado de polícia. Ou seja, todos os signos já estão bombardeando os circunstantes de mensagens dizendo ele é culpado, ele é culpado. Isso quando ele não chega de uniforme de presidiário, isso quando ele não está algemado, isso quando, enfim, tudo aquilo é uma atmosfera opressiva para a defesa. Então, assim, para aqueles que dizem, mas ele não vai já chegar condenado, eu digo, mas ele já chega condenado. Essa é a questão. Verdade. A defesa, para conseguir reverter isso tudo, precisa fazer uma corrida na subida. Mas eu tenho pensado muito, Marcos, no seguinte, porque historicamente, se nós tivéssemos assim num ambiente de honestidade intelectual, eu não teria dúvida em sustentar o indúbio pro réu na fase da pronúncia sempre e sempre. Porque historicamente sempre foi assim, o júri sempre foi marcado como um rito garantista, uma chance a mais do acusado ser absolvido. Se nós conseguirmos resgatar aí, eu não vou ficar aqui, nem é o ambiente, nem é o momento adequado, mas assim, o Tribunal dos Dicastas Gregos, o Tribunal dos Eliastas, o júri na França, o júri na Inglaterra, o júri sempre foi uma chance a mais de o acusado ser absolvido. Vamos pegar assim, só para a gente... o júri do Cristo.
O júri do Cristo. Jesus já estava condenado pelo Conselho de Anciãos. Vem Pilatos e oferece uma chance a mais, colocando Barrabás e Cristo. Escolheram Barrabás, mas para o Barrabás foi excelente isso. Foi uma beleza, foi uma mão na roda. Então, assim, o júri é sempre uma chance a mais. Entretanto, como nós não estamos num ambiente de honestidade intelectual, o meu receio é justamente de inverterem as coisas. E aí eu começo a flexibilizar o meu entendimento. Aí você vai me dizer, mas pera lá, Brito, você lutou a vida inteira, nós temos lutado a vida inteira aí para fazer valer o indúbio pro réu na fase da pronúncia. Agora que o Supremo começa a sinalizar, você vai mudar, vai virar a casaca. Então você não sustenta isso. Você é do contra, é isso que você é. Não é isso. É que assim, repito, academicamente, num ambiente de honestidade intelectual, indúbio pro réu na fase da pronúncia, não tenho dúvida. Agora, as distorções que podem fazer com isso me faz lembrar, Marcos, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Você lembra quando foi inaugurado? Foi, em que ano foi? 2011, 12? Eu não estou me lembrando agora. 2011. 2011. Inaugurar medidas cautelares diversas da prisão. Todo mundo, a comunidade jurídica, nós, né? Porra, que beleza! Fantástico! Nós vamos esvaziar os presídios. O acusado vai ter uma alternativa de responder o processo não mais preso. A prisão agora realmente vai ser a última das últimas rácios. E o que nós observamos? Justamente o contrário. As medidas cautelares serviram não como alternativa à prisão, as medidas cautelares serviram como alternativa à liberdade plena. Acusados que antes respondiam preso, continuam respondendo presos. Agora, os acusados que antes respondiam em liberdade, agora respondem com tornozeleira, agora respondem com comparecimento mensal em juízo. Então, diante desse tipo de inversão, diante desse tipo de, sacanagem que fazem, é que me causa receio. Por quê? O indúbio pro réu na fase da pronúncia não vai evitar que os acusados vão a júri. Vão continuar indo a júri do jeito que vão. E o que é pior, o Ministério Público vai poder sustentar. Agora, não tem dúvida. Então, meu amigo, eu vou te falar. Intelectualmente falando, honestamente falando, eu defendo o indúbio pro réu na fase da pronúncia, como eu defendo medidas cautelares diversas da prisão. Agora, eu não sei o que... Se fizerem com o indúbio pro réu na fase da pronúncia, o que fizeram com as medidas cautelares diversas da prisão, estrategicamente, talvez seja o caso da gente recuar. E cumprimentando o desembargador Ramon Nogueira, que está mandando um abraço a nós, o professor Amarílio Leal, grande doutor Bretas, ele está dizendo, e Juliano Arnes, vereador em Forquilinha. E você falando isso, me dá a mesma tristeza da questão das conduções coercitivas, que nós comemoramos a decisão pela inconstitucionalidade, agora acabaram as condições coercitivas, que na prática foram substituídas pelas prisões temporárias. Quer dizer, antes, aquele que não tinha condição coercitiva não tinha, e hoje ele acaba tendo, não tinha prisão temporária, agora ele acaba tendo uma prisão temporária. Então, mas essa luta nós temos que fazer, e nós, advogados criminalistas, estamos sempre dispostos a lutar. Bretas, nós estamos entrando nos últimos 7 minutos, e eu gostaria de cumprimentar você, mas não posso deixar de mencionar o Dr. Bolívar Bretas, teu pai, não posso deixar de mencionar a Juliana Bretas, como teu pai, como você, grande advogada criminalista, o André Pontaroli, que está firme com vocês lá no escritório, e cumprimentar Bretas Advogados, que é um timaço. Quero anunciar para quem está nos assistindo que na semana que vem estará conosco a doutora Maria Augusta Oliveira de Souza Marçal, advogada aqui em Curitiba, que vai tratar sobre a dignidade da pessoa humana e os requisitos da prisão domiciliar. Tema bacana para a gente discutir. Obrigado, Faki. Então, eu quero, já fiz as saudações finais, para deixar para você os últimos 5 minutos com 2 propostas.
a minha proposta, que é você nos contar uma grande passagem de um daqueles mais de 100 júris que você já fez. E houve a proposta de um dos nossos ouvintes aqui, especificamente o Dr. Bernardo Cortes, que pediu para você terminar com uma daquelas saudações que tanto nos inspiram. E aí eu me lembrei, inclusive, que você foi o paraninfo da turma do meu irmão, Gustavo Arnes de Oliveira, naquele momento mais jovem do que é hoje, e fez uma saudação que levou o plenário que assistia aquela formatura toda às lágrimas. E então fica a teu critério esses últimos 5 minutos, porque o Instagram ele não termina, Bretas, ele corta. Então, quando faltar 1 minuto, eu te faço um sinal aqui, 1 minuto, e aí você sabe que tem 1 minuto e ele vai cortar. Já comuniquei que está no IGTV do Bretas, IGTV de Arnes de Oliveira, YouTube Arnes de Oliveira. Semana que vem a Maria Augusta, prisão domiciliar. Bretas, 5 minutos para você, solta o verbo. Marlos, meu querido amigo, que generosidade a sua me acolher. Só você mesmo para me trazer para o Instagram. É brincadeira. Pessoal aí que está nos assistindo, a audiência, eu não vou nominar ninguém sob pena de cometer uma injustiça. Quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aí trocando ideias, compartilhando experiências. E para encerrar, você falou para eu mencionar um júri que tenha marcado dessas nossas tantas andanças que a gente tem feito por aí. Eu me lembro de um júri que eu tenho para mim que talvez tenha sido o júri mais marcante, sem dúvida nenhuma, o maior júri da história recente do Brasil, porque se tratou de um júri que foi feito sob a égide da legislação pós-2008. Então, um júri, em termos de dias, em termos de acusados, de testemunhas, é o júri que se cognominou chamar como o júri da Rotam. Foi uma experiência extraordinária, foi uma coisa inigualável. Eu nunca vivi, nunca imaginei viver um ambiente daquele completamente contagiado. Eram 3 promotorias qualificadíssimas, uma assistência da acusação. Na defesa tínhamos 3 escritórios sob a batuta do nosso querido Daledoni, que me convocou para fazer esse júri junto com ele. Um plenário absolutamente abarrotado de gente nos 2 pavimentos, no mezanino e na plateia, e mais gente na fila lá fora esperando. Uma coisa assim arrebatadora. Olha, é indescritível. Foi disparada a mais intensa experiência profissional pela qual eu já passei, e eu acho que a vida não sei se vai ser tão generosa comigo a ponto de me brindar com uma experiência semelhante a essa. Foi uma coisa fantástica. Não teve nada que se comparou àquele júri tão candente, tão pungente, com debates, 6 dias de debates. 6 dias de debate, porque a gente pensa que o debate é só quando o juiz passa a palavra para a gente. O debate começa muito antes de começar. O debate começa na abertura dos trabalhos, às vezes muito antes da abertura dos trabalhos, às vezes, sabe? Então, assim, aquele momento foi um momento em que nós nos dialetizamos ali no plenário de uma forma muito marcante. E em termos de saudação, eu não tinha preparado nada. Você me pegou de calça curta agora, Marcos, mas já que você falou do meu pai, eu me permito lembrar de um dos mandamentos do Eduardo Couturi. Um dos mandamentos do advogado, ele diz, se não me falha a memória, no 10º mandamento, procura considerar a profissão de uma tal forma que no dia em que teu filho te pedir conselho para seguir uma profissão, não hesite, considere uma honra para ti que o aconselhe que seja advogado. Pois a minha saudação eu faço sempre para o meu pai, lembrando as palavras de Couturi. Meu pai, meu velho pai, Bolívar Bretas, honrou copiosamente esse 10º mandamento do Eduardo Couturi. Saudade, dá um abraço no velho que está lá em quarentena, em Cascavel, isolado, mas está com muita